Mauricélio Silva, eu sou consultor Samap e no vídeo de hoje eu venho trazer uma novidade muito bacana em relação ao Samap, que é a possibilidade de negociação de taxas. Contudo, antes é importante que você compreenda que essa negociação só pode ser feita através de um consultor credenciado. Desse modo, mesmo entrando em contato direto com a Samap, você não vai conseguir fazer a negociação de taxa, tá? Um outro ponto aqui é que eu vou fazer esse vídeo na forma de perguntas e respostas para tornar a didática mais simples, tá? Então, é basicamente por isso. E já começando aqui, a gente tem a primeira pergunta que é: quem tem direito à negociação de taxas? Tem direito à negociação de taxa aquele cliente que movimenta por mês a partir de R$10.000. Quanto mais ele movimentar, melhor vai ser a negociação de taxa que a gente consegue oferecer para esse cliente. Um outro ponto é que o foco principal dessa negociação de taxa é para clientes novos nesse primeiro momento, tá bem? A gente até consegue solicitar uma negociação de taxa para cliente antigo, mas não é garantido que a gente vá conseguir fazer uma liberação, tá bom? É importante lembrar ainda que se você for cliente antigo, como pessoa física no caso, e depois quiser fazer um cadastro como pessoa jurídica, há também, nesse caso sim, você consegue uma negociação de taxa, contanto que esse novo cadastro seja para um outro negócio. Então vamos imaginar que você tem uma açaiteria como pessoa física e que abriu uma barbearia como pessoa jurídica, e nessa barbearia você já tem uma barbearia, você só está fazendo CNPJ e você já movimenta mais de 10 mil por mês, tá bem? Então, nesse caso, também é possível você fazer negociação de taxa. Pergunta número 2. O que acontece se eu não movimentar o valor mencionado? Nesse caso, pode acontecer duas coisas. Ou sua taxa vai ser adaptada conforme o novo valor que você está movimentando, contanto que esse valor seja acima de R$10.000, ou você vai perder essa taxa, tá bem? Então, é necessário que você passe a informação correta para o consultor. Se você for cliente novo, o consultor vai fazer uma análise do seu perfil de negócio junto com você, tá bem? E depois que o consultor fazer essa análise, a própria Samap vai ficar aí verificando a sua movimentação para ter certeza de que você vai fazer a movimentação que você disse que você faria, tá bem? No caso do cliente antigo, como eu mencionei, tem a possibilidade, não é certeza, do cliente antigo ter acesso à taxa diferenciada. Nesse caso, é necessário que você entre em contato com a gente também, tá bom? Porém, quem vai fazer a análise é a Samap, desde o começo. Porque a Samap já tem acesso ao que você movimenta, ela já sabe o quanto você movimenta por mês. Inclusive, é importante que, se você tem interesse, primeiro assista esse vídeo até o fim para ver se você está enquadrado, né, possibilitado até essa taxa diferenciada. Se você estiver, chama a gente no WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo aqui para a gente dar início aí ao procedimento e sanar demais dúvidas, tá bom? Pergunta número 3. Como serão as novas taxas? Bom, não há como falar para vocês como que serão as novas taxas, porque elas são variáveis conforme a sua movimentação e conforme a sua necessidade, tá bem? O que você tem que entender é que quanto mais você movimenta, menor é a taxa que a gente consegue disponibilizar para vocês, tá bom? Pergunta número 4. E a taxa de 1%? Terei direito? Sim, você terá direito à taxa de 1%. Então, mesmo que a gente negocie a taxa para você, se você for um cliente novo, você vai ter 1% de taxa no crédito à vista e no débito nos 3 primeiros meses de compra da maquininha, com limite de 20 mil. Esse limite de 20 mil significa que você tem 20 mil de taxa no crédito à vista e no débito para consumir em 3 meses. Se você consumir esses 20 mil antes dos 3 meses, acaba. Se você não consumir dentro desses 3 meses, também acaba. Pergunta número 5. A taxa negociada tem prazo de término? A taxa de 1% sim, que é uma taxa promocional. A taxa negociada não. A taxa negociada ela só acaba para você se você realmente não movimentar aquilo que você disse que você movimentaria, tá bem? Então, você passou pra gente que você movimenta, só que você não movimenta 10 mil por mês, pelo menos 10 mil por mês, a Samap vai lá e corta essa taxa sua, tá bem? Pergunta número 6. A taxa negociada é válida para clientes do Samap Zap? Não, a taxa do Samap Zap, pelo menos até esse momento, vai continuar sendo a mesma. Para quem não conhece, Samap Zap é o link de pagamento da Samap. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, eu vou deixar subindo no cardzinho logo acima, caso você tenha interesse em compreender o seu funcionamento. Mas reforçando, a taxa do Samap Zap continua exatamente a mesma, tá bom? Pergunta número 7. Em quanto tempo a taxa é liberada? Essa pergunta aqui é mais para quem utiliza a pronta entrega, quem for comprar a máquina na pronta entrega. Por quê? Se você comprar pelo site da Samap, o prazo da máquina chegar é de até 10 dias corridos.
então a máquina já vai chegar com a taxa negociada, tá bem? No caso do cliente que comprou no site. Agora, se você comprar na pronta entrega, comprou ali na hora, aí sim você tem que esperar um prazo de mais ou menos 48 horas, tá bem? Que vale também para quem é cliente antigo, né? Porque quem já é cliente antigo e porventura consiga a taxa negociada, nesse caso ele já tem a maquininha, então ele tem esse prazo de 48 horas para que seja liberado, tá bem? De até 48 horas. Pergunta número 8. Quais documentos a Samap me pedirá? Bem, a Samap vai pedir os documentos de comprovação do seu negócio. Geralmente, o ideal é que você envie esses documentos quando a Samap fazer a solicitação, pelo aplicativo, por e-mail, por SMS, etc. No caso de clientes que vão solicitar a taxa negociada, né, a taxa diferenciada, esses clientes já têm que enviar no ato, tá bem? Então, já é de imediato. E que documentos são esses? Identidade frente e verso, comprovante de endereço no nome do dono da maquininha e comprovante do negócio também no nome do dono da maquininha. Esse comprovante do negócio varia conforme cada atividade. Se você tiver interesse, chama a gente também lá no WhatsApp que a gente vai explicar com mais detalhes como que funciona tudo direitinho, tá bem? Lembrando que nada é enviado para mim, tudo você vai enviar para a própria Samap. A gente só vai te direcionar como que faz para fazer esse envio. Na verdade, sim, a gente precisa de alguns documentos para liberar a taxa diferenciada, mas o documento de comprovação do seu negócio, esse você envia diretamente para a Samap, tá bom? Pergunta número 9. Quanto custa a máquina Samap? Bem, a Samap tem 3 modelos de máquinas de cartão, Samap Top, Samap On e Samap Total. A Samap Top está saindo por R$ 108,80, a Samap On está saindo por R$ 358,80 e a Samap Total está saindo por R$ 478,80. O bacana é que esse preço está mais baixo que o preço da Samap. Então, comprando lá no site da Samap, você vai ver que a máquina está bem mais cara. E o outro ponto interessante é que aqueles clientes que tiverem acesso à negociação de taxas, ou seja, aqueles clientes que têm uma movimentação maior, né, e comprar uma maquininha, vai ter direito a retorno de 100% do valor pago na máquina. Então, se você comprar, por exemplo, uma ON que está custando R$ 358,80, você vai ter 0% de taxa até você recuperar o valor que você pagou na maquininha. Então aqui, só recapitulando para vocês aqui, e é importante que vocês prestem atenção. Você vai ter, imaginando que você compra essa Samap On, você vai ter 358 de crédito, ou seja, você vai ter 0% de taxa no crédito à vista e no crédito parcelado e no débito, até você recuperar o valor que você pagou na maquininha. Terminando recuperando esse valor, você vai entrar na taxa de 1% no crédito à vista e débito, e ainda você vai ter a taxa diferenciada. Essa sim vai ser para sempre, tá bem? Enquanto você estiver movimentando aquilo que você disse que você movimentava. Então, é muito benefício, tá bem? São muitos benefícios em uma única compra para você que tem essa movimentação acima do que é padrão, tá bem? Acima do comum, acima da média, na verdade. Última pergunta, pergunta número 10. Se o cliente comprar mais de uma máquina, terá o crédito em taxa de todas? Não, tá bem? Esse crédito em taxas, que é você ter 0% de taxa até você recuperar o valor que você pagou na maquininha, só é válido na compra de uma máquina. Então, se você comprar 2 Samap On, você vai pagar R$ 358,80 em uma, R$ 358,80 em outra, você vai recuperar somente R$ 358,80, tá bem? Enfim, o vídeo é somente isso. Esse é apenas um resumo dessa negociação de taxa que os consultores agora estão podendo fazer, tá bem? Se você movimenta mais que R$10 mil por mês, chama a gente ali no WhatsApp que está na descrição desse vídeo, que vai ser um prazer te explicar com mais detalhes como que funciona. Lembrando que a gente vai fazer uma análise para ver se você está apto mesmo a ter essa negociação de taxa. E mesmo após a gente fazer essa análise, a Samap vai controlar suas vendas diariamente para ver se você realmente está movimentando aquilo que você movimenta, tá bem? Enfim, muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento. Já deixo para vocês um beijo, um forte abraço e até a próxima!